Oi, gente! A gente está aqui para mais um podcast, o Wavecast, Fala Sério. Hoje a gente tem um tema que o Senhor colocou no nosso coração. A gente vai falar sobre o testemunho da Betânia, a história da Betânia, como tudo começou, como o Antônio Elias fundou essa igreja e como as coisas partiram desse momento inicial. A gente está no nosso coração que isso tem um propósito de unir a Wave num senso de pertencimento na Igreja Betânia. Porque a Wave não é um ministério em apartado, sozinho, sabe? A gente entende que o nosso papel não é só em Niterói, mas é dentro da Betânia também, porque o Senhor tem algo muito grande para a Betânia, que Ele começou há muitos anos atrás, e a gente é parte disso. Então a gente quer entender esse movimento que já tem anos que começou, para a gente se alinhar com o que o Senhor já tem feito, sabe? Não tentar fazer algo que seja da nossa cabeça e que não vai ser alinhado com os planos de Deus. Então, esse é o nosso intuito com esse podcast. A gente conhecer de fato a igreja, onde a gente faz parte, a nossa família, a gente quer entender isso. Eu queria pedir perdão, porque a gente teve imprevisto, tá ventando muito e a luz acabou. E a gente tá aqui numa peleja leve, mas tá tudo bem. Então esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí, de pi, é só o gerador, assim, eu não sei exatamente o nome do negócio, mas é como se fosse um gerador. E ele vai estar ajudando a gente aí pra conseguir gravar sem luz. É isso aí, gente. E para responder essas perguntas, para nos dar essa visão, nós trouxemos aqui hoje um convidado muito especial, Dr. Ângelo Gagliardi, tá aqui com a gente. Dr. Ângelo é médico, pediatra. Sim. Ele é autor de vários livros e presbítero da igreja. Então, Dr. Ângelo, traz aí um pouco pra gente essa visão, essa direção que a igreja tem tanto para Betânia quanto para a Wave. Ok, obrigado Jean, Bia, Letícia, Gabriel, obrigado pelo convite de estar aqui. Na verdade, a pessoa que talvez mais possa trazer a história assim, ao vivo e a cores é o nosso pastor Theo, né? Mas na ausência dele, eu vou tentar suprir alguma coisa da história. A Betânia tem algumas marcas desde o seu início. A Betânia ela foi gerada num tempo em que suas principais marcas do pastor Antônio Elias e do seu ministério eram evangelização e carismas. O pastor Antônio Elias, sempre presbiteriano, sempre fiel à igreja presbiteriana, mas sempre crendo numa ação verdadeira, real, contemporânea do Espírito Santo. Isso numa época em que a igreja presbiteriana não aceitava, mais dificilmente, né? Ainda tem alguma resistência, mas era muito pior. E isso tem 50 e poucos anos atrás. O pastor Antônio Elias, ele sempre teve um ministério carismático e um ministério evangelístico. Então ele andava muito pelo Brasil, ele pregava muito. E a igreja, às vezes, aproveitava a sua liderança, aproveitava para dizer, não, precisamos de um pastor que fique mais aqui, que não saia tanto. Mas, na verdade, era talvez, aqui já estou julgando e Deus me permita, era uma forma, um subterfúgio de dizer assim, vamos afastando o carismático da nossa igreja. E como havia no bairro de São Francisco, era um bairro novo, um grupo de membros da primeira igreja presbiteriana, julgou-se interessante que o pastor Antônio Elias então começasse uma nova igreja, um novo núcleo em São Francisco. E a Betânia começa na varanda, nos jardins do Dr. Romeu Salles Fernandes, pai de Marcinha, de Cátia, Estela, Paulinho. E lá a igreja começa. A igreja começa já com alguns membros da igreja que aqui moravam e lá se congregavam, na primeira igreja. E a igreja rapidamente foi crescendo, porque o ministério do pastor Antônio Elias sempre foi um ministério muito rico, poderoso, muita unção, muita graça. Difícil conter ele, né? E a igreja cresceu muito rapidamente. Alguns continuaram lá na primeira igreja, tentando permanecer num ambiente que forçava um pouquinho a barra ainda contra reuniões de oração carismáticas, que lá haviam poucas, até que num determinado momento tornou-se quase que impossível permanecermos lá na primeira igreja, crendo nos dons do Espírito, na contemporaneidade dos dons e sob pressão da liderança nacional.
de maneira que então houve um momento em que a Betânia já tinha nascido aqui, era um recém-nascido, de fraldinha ainda, e um grupo grande veio se juntar a esse grupo, engrossando a massa e fortalecendo a Igreja Betânia. Isso aí talvez 1966, 67. Entendi. Só para esclarecer, Ângelo, a Igreja Betânia nasceu como uma igreja presbiteriana, Sim. filha da primeira. Sim. Diretamente ligada. Sim, Certo. e sempre foi assim. Certo. Todos os convites ou tentações de que ela saísse da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque cria na ação contemporânea do Espírito Santo e dos dons, o pastor Antônio Elias sempre fiel, dizia, não, eu aqui estou, aqui eu vou ficar, eu creio na doutrina, creio nessa organização, creio que essa teologia calvinista reformada é a melhor, eu não tenho por que sair daqui, só se vocês me expulsarem, mas eu dizer, vou sair, eu não vou sair. Certo. E assim foi toda a história dele, e a igreja então foi crescendo rapidamente. E aí eu pessoalmente vim para cá, eu tinha 11, 12 anos de idade, então já temos aí mais de 50 anos, aqui encontrei o Theo, pastor agora da igreja, nós éramos amigos de adolescência, aqui encontramos outros adolescentes também, Gilberto e outras pessoas da nossa faixa etária, e aí a igreja foi crescendo, e aí eu acho que tem tudo a ver com a Wave, é isso que eu acho interessante, quando você fala sobre essa questão de pertencimento da Wave, isso assim causa um negócio meio estranho na minha cabeça, quase deu um nó, porque a Igreja Presbiteriana Betânia, ela teve 3 marcas em todo o tempo, 3 marcas, ela era uma igreja evangelística, uma igreja de portas e janelas abertas, enviando. O seu pastor era um pastor evangelista. O pastor Antônio Elias passava grande parte do seu ministério pregando em estádios, pregando em cidades, em igrejas. Ele era uma igreja evangelística. Suas mensagens eram evangelísticas. Em segundo lugar, é uma igreja carismática, uma igreja que cria na ação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Nunca foi uma igreja engessada, nunca foi uma igreja formal. Vamos cantar agora o hino 32, depois alguém levanta, fala o verso 37, depois alguém ora a oração por 2 minutos, e depois alguém e ora e encerra. Nunca foi assim. A Igreja Betânia ela era organizada, nunca foi uma bagunça, mas sempre foi uma igreja livre, onde o Espírito Santo dirigia. Então, essa era a segunda marca da Igreja Betânia. A terceira marca era a sua juventude forte, a forte juventude. A igreja tinha muitos oficiais, presbíteros e pessoas já de mais idade, mas a sua marca, durante muitos e muitos anos, era uma forte juventude, com um grande apego ao louvor e à palavra, ao estudo da palavra. De maneira que durante muitos anos nós recebíamos visitas de outras igrejas, de outros lugares, caravanas do Brasil que vinham aqui conhecer o trabalho da Betânia com jovens e com a palavra. Essas eram as marcas da Betânia. Quer dizer, quando eu escuto uma dúvida sobre o pertencimento da Wave, eu digo assim, olha, realmente resgatar a história é muito importante, porque se há uma coisa, um tripé que sustenta a história da Betânia, era uma juventude ativa, forte, um louvor forte, que o pastor Josué era o nosso louvador-chefe, né? Compositor, cantor, músico, e o ensino da palavra, uma escola dominical forte. Então isso aí é a nossa história. Se nós queremos resgatar alguma coisa, precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar uma juventude forte, que ama a palavra, que louva de coração, uma busca incessante pela ação livre do Espírito Santo, e uma igreja que evangeliza, que não está preocupada em fechar portas e janelas e formar um gueto. Essa é a história. Me chamou muita atenção que hoje em dia, né, ali nos consagrados, com a sua esposa Rosiane, e com a Michelle, e com a Bebel, e o Jorginho, assim, Deus tem falado muito com a gente sobre a gente dar liberdade para o Espírito Santo. E também tem essa questão da Wave, que a gente tem prestado atenção, assim, como o Senhor tem abençoado a Wave, pessoas de outras igrejas, de São Gonçalo, de Alcântara. Cara, existem jovens que vêm aqui para visitar, não é nem para fazer parte, eles continuam na igreja deles, mas eles vêm visitar a Wave porque eles veem a unção que o Senhor tem colocado sobre a Wave, eles veem o mover do Senhor aqui, sabe? E como isso não está começando agora, né? Isso é uma marca da Betânia. Isso é uma história. Desde sempre. A Betânia, ela mudou a história
Quer dizer, ela nunca se encaixou, como eu já contei agora há pouco, perfeitamente no modelo presbiteriano do Brasil. Ela sempre foi uma igreja adiante do seu tempo. Mas é uma igreja que tinha uma juventude muito forte. Praticamente o púlpito era um rodízio de jovens que pregavam, porque o pastor Antônio Elias viajava muito, e quando ele viajava, ele entregava o púlpito a um grupo de jovens que pregava. Então a gente tinha um grupo de jovens quase que dirigindo ou ajudando fortemente na direção da igreja. Havia uma visão de um louvor muito presente, de músicas fora dos padrões também, daqueles hinos do cantor cristão, da harpa cristã, louvores compostos por vários irmãos, como eu já disse aqui, especialmente entre nós, o pastor Josué, e o ensino da escola dominical, que foi revolucionário na nossa igreja, que mudou, de maneira que essa história que você está assinalando acontecia com muita frequência. A gente recebia gente de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, que vinham passar aqui o fim de semana para estar conosco, conversar conosco, marcar encontros, visitar, ver como era e levar o modelo para as suas comunidades. Então, esse é um resgate. Eu diria a você que esse é um resgate dessa história e de uma experiência. Sim. Então, assim, como é que foi? Você falou que começou no quintal da casa, e como é que foi parar na tenda, no balão? Quando foi crescendo? Do quintal da casa do Dr. Romeu, ela cresceu. Certamente uma igreja grande no quintal de uma casa, na varanda e na sala, incomoda um pouco. Graças a Deus, foi um santo incômodo. E aí isso passou para a Rua Major Frois, que hoje é uma escola, ali logo na frente do Colégio Gay-Lussac, acho que é a escola canadense. Ali a Rua Major Frois era a igreja Betânia, foi a primeira igreja Betânia. Só que chegou um momento, depois veio o ministério também do pastor Caio Fábio, e aquilo ali era explodido, não tinha mais como, você tinha que fazer cultos 3 vezes. Tinha o culto das 8, o culto das 10, o culto do meio-dia, porque o espaço não acolhia. E aí começamos a orar e surgiu esse terreno aqui, esse espaço aqui, que era um terreno. E a dona Dorinha, a esposa do reverendo Davi Glass, fez um contato, parece uma família inglesa, detalhes da história eu não tenho. Mas aí houve uma busca por esse espaço e uma negociação que Deus abriu a porta, então foi cedida, que era uma casa inglesa bem grande e um quintal enorme. Só que para a igreja vir de lá para cá, sem recursos de construir um templo, parece que havia uma experiência em Curitiba de um balão, né? Uma construção de tenda, de lona, e aí era algo assim rápido, fincaram-se estacas de alumínio, recobriram o balão e a igreja pulou de lá para cá, e aqui ficou sendo a igreja do balão, porque ela era enorme, acolhia todo mundo e foi uma solução rápida. Era para ser uma solução breve, mas acabou que foi demorando. Né? Igreja é sempre assim, as dificuldade financeira, enfim, as coisas todas. E aí ela ficou se acolhendo e se reunindo no balão. A casa foi acolhendo a escola dominical, nós usávamos lá na Major Frois salas do Colégio Gay-Lussac para a escola dominical, porque a igreja lá também não acolhia todas as classes. Viemos para cá, usávamos as salas da casa e fomos a esse colégio aqui atrás, esse colégio estadual que tem aqui, e também conseguimos, de maneira que a nossa escola dominical usava o templo, usava quartos e salas da casa que ficava aqui no terreno e usava salas da escola. E aí foi caminhando até que veio um plano, uma obra, se edificou a igreja que hoje está aí. Agora já estamos terminando uma outra edificação ao lado da igreja. É a caminhada, a expansão de uma história de evangelização. Sim. Eu só queria aprofundar rapidinho no tema, que, para quem não sabe, gente, o Ângelo, ele é autor de vários livros, tá? E um deles é a respeito dos dons espirituais. Então, sabe bem sobre o assunto. E eu queria saber, Ângelo, como que se alinha a questão dos dons espirituais, que queria que o senhor brevemente explicasse pra gente como que a Bíblia ensina sobre isso e como que isso se alinha com a nossa teologia presbiteriana, com o calvinismo e toda essa questão que o Antônio Elias fez questão de abraçar essas duas correntes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, a nossa visão é de que não há nenhuma marca
bíblica de que o Espírito Santo se encerraria quando Jesus chegasse. Ao contrário, o Espírito Santo chegou assim que Jesus foi assunto ao céu. E ele disse, agora inicia-se a obra do Espírito Santo. Certo. Nós tivemos a obra do Antigo Testamento, onde o protagonista foi Deus Pai, preparando a chegada de Cristo. Quer dizer, todo o Antigo Testamento não fala em Cristo e fala pouco no Espírito Santo. Depois o Novo Testamento se abre com os 4 evangelhos e aí o protagonista completo é Jesus. E depois, quando ele vai terminando a sua obra, ele diz, agora eu vou mandar um outro ajudador, um outro consolador, um outro que vai continuar o trabalho. Promessa essa que o Pai fez aos profetas no Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Joel, recebem essa promessa de que o Espírito Santo viria para morar dentro, viria para permanecer. E quando Jesus vai, diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. E aí quando ele vai, o Espírito Santo desce e se inicia a terceira etapa, que é a etapa da igreja, a etapa onde o protagonista é o Espírito Santo. Então você tem o protagonismo do Deus Pai no Antigo Testamento, o protagonismo do Filho nos Evangelhos, e você tem o protagonismo do Espírito Santo no Novo Testamento, na igreja. Então, enquanto houver igreja, vai haver Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ficar capenga, ele não pode ser vendado, emudecido, ele tem que agir. O Espírito Santo, ele veio para preparar a igreja para essa obra evangelística, para dar poder, para dar convencimento, para trazer e gerar arrependimento, sensação de pecado, constrangimento e trazer poder para aqueles que pregam a palavra. A obra dele é essa. Essa obra não pode ser emudecida. Sim. E ele usa os seus dons nesse trabalho. Quer dizer, na verdade, os dons do Espírito são capacitações. Quem recebe dons está recebendo uma competência, um recurso para fazer a obra para a qual a igreja foi chamada. Se eu calo ou tiro o Espírito, a igreja fica muda, cega e de braços presos. Daí nós vemos uma igreja que não abre as portas para a ação do Espírito Santo, uma igreja que vai encolhendo e vai secando e vai morrendo. Porque exatamente quem tem que dar vida, força, poder, unção à igreja é o Espírito Santo. Se tira o Espírito Santo, a igreja perde seu sentido. E enquanto a igreja viver, o Espírito Santo estará agindo. E isso vai até o arrebatamento da igreja e o início da vida eterna. De maneira que não há como defender teologicamente, de forma nenhuma, que em algum momento, com Cristo saindo e com o cânon das Escrituras sendo fechado, que já foi fechado, sabemos que Apocalipse fecha o cânon, mas de qualquer maneira, ao fechar o cânon, fechamos a palavra escrita. Mas Deus fala por meio do Espírito, e a palavra do Espírito dirige a nossa vida e dirige a nossa igreja. Então é uma teologia muito calma, clara, tranquila, que só uma resistência assim, um pouco inexplicável para muitos, de que o Espírito Santo não está agindo, não está falando e não vai falar. Uma igreja que não abre espaço para o Espírito Santo agir, falar, trabalhar, entregar os dons e agir, está fadado a fechar, a acabar, a secar, a murchar, a secar nas vidas das pessoas. É uma igreja sem sentido, uma igreja onde as pessoas se reúnem socialmente. E essa reunião social é quase um Lions Club, um Rotary Club, um Country Club, onde as pessoas vão ali fazer algumas obras de bondade e tudo, mas sem nenhuma finalidade de evangelização e de poder. Uau, e isso, nossa, enche meu coração de amor pela Betânia, sabe? Porque eu fico assim, às vezes pensando, Senhor, para onde eu irei? Para que outro lugar eu irei? Eu sei que eu me converti aqui e que essa é a única igreja a qual eu frequentei e eu sou suspeita para falar. Mas assim, é uma igreja que se apega tanto à palavra, é tão fiel. Então assim, pra onde eu vou olhar, sabe? Pra que eu vou procurar outros lugares? Cara, existe aqui, sabe, onde a gente já está, onde o Senhor já nos enviou, um lugar que preza e zela pelo que é bíblico, sabe, e os dons espirituais são bíblicos, é isso que você falou, a gente está na era do Espírito Santo, né, então assim, eu fico
nossa, com amor. Eu acho que o Senhor quer fazer isso através desse podcast. Eu acho que o Senhor quer derramar um amor e um zelo pela igreja que Ele colocou a gente, porque isso é bíblico, né? A gente é enviado para um lugar e a gente tem que zelar pela igreja, o Senhor zela pela igreja, então nada menos é nosso papel do que também zelar e amar a igreja, principalmente aquela que a gente faz parte, né? E aí, agora você falou sobre a questão que a gente é capacitado para evangelizar, e hoje em dia a Betânia, ela tem, nossa, diversas frontes e estratégias para evangelismo, né? A gente tem a Grota, a gente tem, a gente já teve também, né? Missionários, é uma igreja missionária, exatamente. E eu queria saber, assim, como é que foi isso na história também, se isso teve um momento marcante que começou a aparecer mais esse viés missionário, esse viés evangelístico, ou se sempre, desde o início, foi trazido pelo Antônio Elias. Como é que foi isso no início? Então, a gente, como eu disse bem há pouco, a história da nossa igreja, ela começa com um ministério evangelístico. A marca do pastor Antônio Elias era ir e pregar, fazer apelo e chamar. Então, a igreja Betânia, ela nunca teve marca de uma comunidade de portas e janelas fechadas. Ela sempre prezou abrir as portas e se expandir, abrindo mão até de algumas coisas que são tão gostosinhas, um deitar no ombrinho do outro, ficar quietinho, acalentando. Mas sabe, olha só, vai ter tempo pra gente fazer isso na eternidade. Você deita no braço de alguém, deita no colo de alguém, mas agora é hora, vamos à luta. Somos chamados para sermos embaixadores, de pregar, pregar, sai fora, vamos abrir a porta, abrir a janela e falar. E essa marca é a marca do pastor Antônio Elias. Então, a igreja teve essa marca. Depois, quando veio o pastor Caio Fábio, depois o pastor Josué, esse ministério foi sempre sendo expandido. Depois veio o grupo de missões, que começou na igreja, depois trabalhando com as comunidades em volta da igreja. Então, essa foi uma marca, sempre foi uma marca, né? E eu vou ser repetitivo, eu acho que essas marcas são nossas impressões digitais. Evangelismo. Jovens sob ação e unção do Espírito Santo. Um forte apego a um louvor verdadeiro e não uma cantoria. Cantoria não é louvor. Sim. Tá? Um forte apego à palavra e ao estudo e à observação da palavra. E essa ação social que a igreja também realiza, que faz parte da obra de evangelização. Não é só levar a palavra, mas levar o recurso que a palavra produz. Essa me parece que é o modelo de igreja de Atos dos Apóstolos. Sim. Você lê Atos 2, 3, 4, você vai ver ali um modelo de igreja. Era uma igreja que ficava sobre os alicerces dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que se reunia para orar e para compartilhar Santa Ceia. Era uma igreja que dividia seus bens para acudir os que tinham necessidade. E era uma igreja evangelística que saía pelo mundo para evangelizar. Vide as viagens missionárias de Paulo, Filipe e tantos outros. Então essa é a marca. Acho que a igreja só vive se ela tem essas marcas, senão ela fica capenga. Sim. Vira um gueto, como eu já disse, né? Então, vamos falar sobre a escola bíblica, né? Porque esse assunto... Tem livro sobre isso também. Fala sério! Tem livro, Você Acredita em Escola Dominical. Então, esse livro é um dinossauro, né? Esse livro ele é de 1985, Nossa. é a primeira edição. Esse livro está esgotado, né? ninguém aqui era nascido em 85. Ninguém Com era. certeza. Quase que eu também não era nascido nessa época. Mas assim, uma das nossas marcas era essa questão, né? Da escola dominical. A gente tinha uma escola dominical durante muitos anos, à semelhança das demais igrejas do Brasil e demais igrejas da igreja presbiteriana. As classes eram divididas por faixas etárias, né? Havia classe de criança, classe de adolescente, classe de jovens, classe de homens, classe de mulheres. Os professores das mulheres tinham que ser mulheres, os professores dos homens tinham que ser homens, os professores das demais classes eram jovens ou adultos da igreja, e o material usado era um material que vinha de fora, revistas de escola dominical, que a gente recebia, que vinham de uma central da Igreja Presbiteriana do Brasil, de maneira que
Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Alcântara, Manaus, São Paulo, Belo Horizonte, todo mundo estudava no mesmo domingo as mesmas lições. Isso, na minha cabeça, era assim complicado de entender, porque no mesmo domingo todas as comunidades tão diversas do Brasil viviam as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e tinham que estudar o mesmo e único assunto. Uhum. Então, quando eu, Theo e Josué fomos fazer o seminário em São Paulo, o pastor Antônio Elias me chamou e me pediu para reorganizar a escola dominical. E me deu, assim, salvo-conduto. Ele falou, eu falei para ele, pastor, mas o senhor está dizendo que eu posso mexer em tudo, no que eu quiser mexer? Ele disse, estou. Carta branca. Carta branca total. Eu me lembro que eu fui no ônibus para São Paulo, sentado lá atrás, anotando uma série de coisas, fazendo um rascunho, que depois grande parte dele está aqui no livro, e a gente voltou e começamos a fazer umas mudanças. As primeiras mudanças foram assim, eu coloquei mulheres dando aula para homens e homens dando aula para mulheres. Dona Lenzinha dando aula para nós, e assim, né? E falei assim, poxa, por que tem classe de homem e classe de mulher? Se quando eles saem daqui, vão para dentro de casa e vão viver os mesmos problemas. Então, tem a classe de casais. Então, eu não acabei a classe de homens, não acabei a classe de mulheres, mas criei a classe de casais. E aí, os homens e as mulheres começaram a pular para a classe de casais, e ficou 3 ou 4 homens na classe de homens, resistentes, poucas mulheres na classe de mulheres, e a classe de casais enorme. Eu falei, olha só, se são classes de casais, por que não estudar assuntos de casais? Criar filhos, pegar as orientações da palavra. Então eu aboli a revista e comecei a fazer uma programação para a classe de casais. Por que os adolescentes têm que estudar os reis de Israel, a história de não sei o que? Os adolescentes estão já vivendo uma série de dramas, tal como hoje, mas naquela época também. E aí o que nós fomos fazendo? Fomos criando currículos paralelos, alternativos, à revista da escola dominical. E depois, por fim, a última tacada foi deixar a automatrícula por escolha. Quer dizer, ele não era aluno da classe de adolescentes porque ele era adolescente. E o casal não era aluno da classe de casais porque ele era casado. Havia uma classe que ia estudar Apocalipse, havia uma classe que ia estudar assuntos... sei lá de que, vamos dizer que assuntos de vida da igreja escatológica, outro vai estudar assuntos apologéticos, discutir temas, e aí adolescente, jovem, casado, solteiro, ele escolhia qual era o tema que naquele momento mais lhe afligia ou lhe interessava, ele ia e fazia a matrícula. E isso aí foi usar uma palavra forte, foi um certo escândalo, porque nenhuma escola dominical era assim, em lugar nenhum do Brasil. E aí, bota isso no papel, foi que entrou aqui no papel, e aí eu comecei a receber convite para viajar pelo Brasil, para fazer congresso de escola dominical e falar sobre esse tema, né? A coisa foi crescendo, 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 crescendo. A escola dominical da Betânia não tinha lugar para as classes, as pessoas sentavam no chão, as salas eram lotadas, gente, como você disse há pouco, de outras igrejas que não queriam estudar a revista da escola dominical, vinham assistir a escola dominical na Betânia. As igrejas de outros estados e de outras cidades também queriam fazer desta forma. E aí houve um momento em que isso mexeu um pouquinho com a editora das igrejas, que viviam da produção do material e que era vendido para as igrejas, né? Então começou a mexer um pouquinho nessa questão aí. Eu me lembro de uma história interessante, engraçada, entre aspas, na época não foi muito. Eu recebi um convite da direção da nossa igreja presbiteriana do Brasil para ir a São Paulo esclarecer o que estava acontecendo aqui na Betânia. E foi muito interessante, de mandar uma passagem de avião no meio de semana, e eu fui, e lá tive uma reunião em São Paulo com toda a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, para mostrar exatamente isso que nós estamos conversando aqui, mas com mais vagar e mais detalhamento. E ao final eles me deram uma passagem de ônibus para voltar de ônibus. Quer dizer, eu fui de avião, mas voltei de ônibus. Dá para imaginar mais ou menos o teor da conversa, né? Foi complicado. Nossa, e acho engraçado porque assim, a gente ama
a escola bíblica aqui, sabe? Aí fica todo mundo, nossa, qual a gente vai fazer? A gente fica sempre em dúvida entre 3, pelo menos. Aí fica aquela briga. E é tão natural pra gente, né? Tipo assim, mal sabe a gente que isso é recente, né? Na história, assim, até da presbiteriana, né? Como isso é recente. E me parece muito que como a Betânia tem um viés, assim, do Senhor mesmo, um plano do Senhor pra Betânia de influenciar, né? Como o Antônio Elias, ele influenciou até a questão dos dons espirituais na presbiteriana, como a escola bíblica influenciou também até na esfera da presbiteriana. Como Josué interferiu no louvor das igrejas, porque o louvor das igrejas estava quase preso aos cantores, aos hinários. Cantar um hino, como eles diziam assim, vamos cantar um corinho, era um negócio assim, não, aqui não, peraí, isso é bom para reunião de jovens e crianças, aqui na igreja não, mas quando Josué entra com aquela harmonia, com aquela voz, com aquelas letras bíblicas, textos bíblicos musicados, com músicos de primeira qualidade, então isso começou a revolucionar também, isso que você falou, hoje em dia uma geração lida com tudo com muita naturalidade e não sabe do que veio, de como que as coisas caminharam para a gente chegar a esse natural de hoje em dia. Caramba. E muitas histórias. A gente não vai aprofundar muito na sua época de juventude, porque vem por aí algo mais aprofundado. Não vou falar, né? Não vou falar, porque não vou estragar prazeres e tal. Mas assim, só pra gente passar por esse tema. Você vê semelhanças entre a Wave de hoje e a sua juventude? Como é que era a sua juventude, assim? Era grande, era pequena? Da minha época era grande. Era grande? Era grande. Nós dirigíamos as reuniões, dirigíamos os retiros, dirigíamos, até como eu falei, pregávamos do púlpito, na ausência do pastor Antônio Elias. Quando o pastor Caio Fábio também começou a sair muito, a gente tinha uma certa liberdade de ir ao púlpito, né? Então era um trabalho muito forte. Nesse sentido, eu acho que é resgatador mesmo. A Wave está assumindo esse ponto de priorização, de voltar à palavra, de voltar a se dedicar ao estudo, à oração, participar das vigílias, não sair da escola dominical, estar ministrando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, o compromisso de ler a palavra de Deus. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu vejo semelhanças, sim. Claro que já se vão aí 50, 40 e poucos anos, muita coisa muda, claro. Mas essa liberdade para a juventude ter protagonismo sempre foi uma marca da igreja. Nossa. Sempre. Sensacional. O Ângelo, você é pai de 3 meninas que frequentam aqui o Wave, meninas lindas. A Duda, a Mafê e a Maju, respectivamente, né? Nessa ordem. Sim. Certo? E assim, eu queria entender como que a gente, como cristão, como jovens, como que a gente precisa lidar com a questão da adaptação aos nossos tempos, né? Porque temos sofrido muitas mudanças na sociedade, né, no entendimento de como as coisas devem ser. Na igreja, a gente precisa acompanhar até certo ponto isso. Eu queria entender, assim, pra gente como Wave, até que ponto a gente pode se modificar, em quais aspectos, e para ser sempre fiel à Bíblia. Como que o senhor nos orientaria, assim, nesse sentido? Em primeiro lugar, tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não tem como ser fiel a algo que você não conhece. E você acaba sendo bombardeado por coisas que você se pergunta, mas é assim ou não é assim? Mas era desse jeito ou não era desse jeito? Então, eu acho que a primeira coisa é voltar à palavra. Estudar, né? Assim. Estudar a palavra. Voltamos para a ideia da EBB também, né? Isso, acaba isso. Isso. Eu acho que a gente vive uma época de muita informação. Mas também acho que existe muita opção de informação e muita informação, a palavra talvez não caia muito bem, mas vou dizer assim, desnecessária, ou pelo menos muita informação que pode ser escalonada e ficar bem depois de algumas coisas. Eu acho que a gente tem que tentar priorizar a Bíblia e a palavra do Senhor, porque ela é a nossa lâmpada para os pés e luz para o caminho. Em segundo lugar, o amor, porque se você se apega também à letra da palavra, você é um profundo conhecedor da palavra, mas não ama, não respeita, você vira um fariseu.
você começa a querer ser o dono da verdade, sacar uma espada e começar por onde passa a derrotar as pessoas, como se Deus te deu o ministério do extermínio. E não é isso. Você tem que ter o amor, o seu ministério da evangelização. Né? É você ser simpático sem que você obrigatoriamente tenha que aderir a coisas que estão frontalmente contra o que a palavra diz. Então, se você conhece a palavra bem, se você tem o amor e você sabe conviver com as pessoas com sabedoria, muitos problemas, muitas coisas difíceis são vencidas. E ainda dentro desse ponto, eu acho que faz parte da nossa natureza humana o desejo, a necessidade de aprovação e aceitação. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser aprovado. Eu acho isso justo, acho que é legal isso, mas você tem que ter a sabedoria também de saber que esse tipo de ajuste ao seu meio, aos seus amigos, as coisas que te são apresentadas, não podem ferir o seu primeiro item, que é o apego à palavra. Você tem que estar apegado à palavra, mas tem que ter sabedoria para não entrar no mesmo ciclo. É aquilo que o Salmo diz: não sentar na roda dos escarnecedores, sim, não se deter no caminho dos pecadores, né? Então, não é fácil, não tem uma receita de bolo, não tem nenhum manual que você vá ler que diz assim: faça assim, lição 1ª, lição 2, lição 3. É sabedoria, é conhecimento da palavra, é amor, para você saber no que você pode participar, no que você não deve participar, e em não participando, você não pode estar se sentindo melhor ou maior do que ninguém. Eu não sou tal como esses que oram assim, que batem no peito: olha, Senhor, eu não sou. Não é assim, eu não sou pela misericórdia de Deus. Mas conviver com as pessoas sem que você obrigatoriamente participe daquelas coisas que vão frontalmente contra a palavra de Deus. E ao não participar, não se sentir superior e não achar que tem que desferir um golpe mortal no peito e colocar dentro da cabeça dele aquilo que já entrou na sua cabeça por graça e por misericórdia, e não por nenhum mérito especial. Né? Isso é claramente o que o Senhor tem para a Wave e tem para a Betânia, né? Da gente ser pessoas, ser um ministério que influencia, que não abre mão, que não negocia o que é principal, o que é essencial, né? Ser realmente esse grupo de pessoas que entende o que é básico, o que é essencial, e a partir dali age com integridade e influencia os outros sem ser influenciado, né? Então... É simpatia sem a completa adesão. É você ser diferente sem ser estranho. Né? Nossa, muito bom. Porque às vezes você acha que você tem que ser diferente, mas você vira um cara estranho. Ninguém quer você no meio. Você é o chato, é o ruim, é o desagradável. Então você tem que ser alguém que as pessoas têm prazer em estar com você. E aprendam a te respeitar, porque você revela que a sua vida, o seu testemunho, suas opções são coerentes com você. Sim, isso com certeza brota da convicção e da certeza que o Evangelho nos dá, né? Sim. Porque a gente fica tranquilo, não enche a paciência de ninguém, mas Sim. a gente tem certeza, tem segurança de quem a gente é. E brota disso, né? Do próprio Espírito Santo e do entendimento do Evangelho. Com certeza. Bom, deu 43 minutos. Acho que pra gente não se alongar muito, acho que a gente pode parar por aqui por enquanto, infelizmente. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa pra gente finalizar, quer falar? Eu acho que estou satisfeito. Beleza. Acho que essa história, talvez ela ganhe contornos assim, de mais detalhes com o Theo. Não sei se já pensaram em convidá-lo também para isso. É um plano. É uma hipótese. É um plano aí. Ele é um reservatório de coisas que ele viveu. Não sei se ele vai querer, porque ele tem uma forma de ser tão especial. Ele não vai querer contar coisas que a gente sabe que aconteceram dentro da própria casa dele, de fora para dentro, as pressões que o pai viveu, que eles viveram por conta desse
desse apego ao espírito. Mas de qualquer maneira, mais detalhes ele tem, porque quando começou na casa do Dr. Romeu, o Theo era um molequinho de 8, 9 anos, 10 anos. Então ele estava ali vendo tudo, ouvindo tudo, né? Sim. Então tá. Gente, foi muito bom. Um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. Sério, muito obrigada. Muito obrigada por superar esse perrengue aqui com a gente da falta de luz, da falta de ar-condicionado. Mas esse podcast vai abençoar muito, muito mesmo a Wave. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir e levem isso. Levem isso pra vida de vocês, pra semana de vocês. Apego ao que é principal. A gente, a Wave, a Betânia, é chamada pra influenciar, pra estar perto de pessoas, evangelizar com apego ao amor. E é isso que o Senhor tem feito na história da Betânia. E a gente quer se alinhar a isso e continuar isso, entendendo o nosso papel dentro da igreja como um todo e no plano de Deus também. E é isso. Obrigado. Obrigada, gente.